Comentário 1. Na minha opinião, muitos homens estão se afastando dos relacionamentos porque perceberam que precisam priorizar a própria vida, carreira e estabilidade emocional. Não significa desistir de encontrar alguém, mas sim não aceitar qualquer situação apenas para não ficar sozinho. Acho que cada vez mais homens estão escolhendo investir em si mesmos antes de entrar em um compromisso sério. Que os homens estão preferindo garotas de programa a mulheres normais comuns. E ao mesmo tempo que eu estou percebendo isso, eu também estou percebendo o movimento das mulheres, só que ao contrário. Eu estou vendo muitos coaches aqui na internet pipocando com conselhos para a mulher correr atrás de homem, conquistar homem, segurar homem. O que está acontecendo, na minha opinião? Está acontecendo um desencontro. Enquanto a mulher está correndo atrás de homem para se relacionar sério, os homens estão fazendo a corrida ao contrário, estão fugindo das mulheres, né? Estão preferindo até garotas de programa, porque diz que dá menos trabalho, não tem despesa, né? E assim, a mulher desvalorizada total, gente. É triste de ver isso, né? Até fiz um vídeo há poucos dias sobre isso. Agora, a minha conversa é com os homens. Quando você estiver mais velho, que você não tiver uma família, que você ficar sozinho, solitário, que você não tiver muita disposição para fazer sexo, para trabalhar, né? Você vai ter alguém com quem conversar? Você vai ter alguém com quem vai compartilhar os seus momentos finais de vida? Ou você vai contratar uma garota de programa para fazer isso com você? Eu acho que ela não vai querer não, hein? Olha o que me mandaram aqui, ó. O que está acontecendo com estes homens? Eles estão fugindo de relacionamento. Eu vou te explicar o que está acontecendo com os homens. Os homens tiraram a venda dos seus olhos. Estão enxergando que muitas mulheres hoje, se tirar o sexo, deixa nos comentários, elas não têm mais nada a oferecer. Se é para um homem entrar num relacionamento onde ele vai se matar de trabalhar, pagar todas as contas para apenas chegar em casa e a mulher dá para ele, e muitas das vezes aquele sexo de mal qualidade, não vale a pena ele se relacionar. Qual que é a vantagem de você se relacionar nos dias de hoje? Na grande parte das mulheres? Nenhuma. Você só entra num relacionamento com a mulher quando ela tem pra te servir, soldado. Quando ela pode te oferecer algo que vai além do prazer. Se é pra você entrar num relacionamento onde ela vai apenas te dar prazer, é mais negócio você ficar solteiro. E por quê, Bra? Porque é a coisa mais fácil de você conseguir nos dias de hoje. A mulherada estão entregando de mão beijada. Nunca foi tão fácil pegar uma mulher, soldado. Então pra que você vai se relacionar? Pagar a conta, muitas das vezes até cuidar de filho de outro cara, apenas porque ela vai abrir as pernas e te dar uma migalha de prazer? Negativo. O problema não está nos homens. O problema está na maioria das mulheres que cada dia que passa estão se tornando mais promíscuas. Por que os caras estão fugindo de relacionamento? Porque hoje em dia as mulheres não querem aceitar o homem que ela escolheu. Ela quer mudar o cara que ela escolheu. Ela quer transformar. Eu escolhi um homem assim, agora eu quero que ele seja assado. Eu selecionei um homem que gosta de samba, mas agora eu quero que ele curte rock. O que é que passa na cabeça dos homens atualmente? Olha o que me mandaram aqui, ó. O que está acontecendo com estes homens? Eles estão fugindo de relacionamento. Eu vou te explicar o que está acontecendo com os homens. Os homens tiraram a venda dos seus olhos. Estão enxergando que muitas mulheres hoje, se tirar o sexo, deixa nos comentários, elas não têm mais nada a oferecer. Se é para um homem entrar num relacionamento onde ele vai se matar de trabalhar, pagar todas as contas para apenas chegar em casa e a mulher dá prazer para ele, e muitas das vezes aquele sexo de mal qualidade, não vale a pena ele se relacionar. Qual que é a vantagem de você se relacionar nos dias de hoje? Na grande parte das mulheres? Nenhuma. Você só entra num relacionamento com a mulher quando ela tem prazer em te servir, soldado. Quando ela pode te oferecer algo que vai além do prazer. Se é pra você entrar num relacionamento onde ela vai apenas te dar prazer, é mais negócio você ficar solteiro. E por quê, Bra? Porque sexo é a coisa mais fácil de você conseguir nos dias de hoje. A mulherada estão entregando sexo de mão beijada. Nunca foi tão fácil pegar uma mulher, soldado. Então pra que você vai se relacionar? Pagar a conta, muitas das vezes até cuidar de filho de outro cara, apenas porque ela vai abrir as pernas e te dar uma migalha de prazer? Negativo. O problema não está nos homens. O problema está na maioria das mulheres que cada dia que passa estão se tornando mais promíscuas. É o brabo. Eu não sei vocês, mas eu tô procurando um homem 3D. Gente, ó, disponível, disposto e diferenciado. A mulherada estão vivendo no mundinho da Disney. Eu não sei quando vocês vão acordar pra vida, porque os homens já acordaram. Será que vocês não conseguem ver que os homens hoje estão correndo de relacionamento? Já se foi a época que o homem fazia de tudo para ter uma mulher do lado. Já se foi a época que o homem aceitava ficar com a mulher cheia de filho,
rodada, traumatizada. Hoje os caras preferem ficar sozinho, e mulher pra nós hoje funciona apenas pra uma coisa. Apenas pra empurrar a careca, tacar a toscana e meter o pé. Desculpa a sinceridade. E tudo isso não é por culpa que os homens não sabem valorizar as mulheres, não. É porque os homens já estão de saco cheio de tratar vocês como princesa e vocês ficam tratando os homens como se fosse bobo da corte. Já se foi a época de que a mulher olhava pro homem como parceiro, como marido, pai dos seus filhos. Hoje 90% das mulheres, para não generalizar, não é todas, olha pro homem e vê o homem apenas como um caixa eletrônico. Só quer vida boa, só quer mamata, quer entrar na vida do cara, desfrutar de tudo que o cara conquistou. E quando vem a primeira crise financeira ou o cara cai numa cama doente, vocês que eram pra estar do lado do cara, vocês são a primeira a meter o pé, abandonar e deixar o cara se fuder. Então por isso que os homens hoje eles entenderam o seguinte: é antes dar-lhe do que tomar-lhe. Essa é a visão do brabo. Tamo junto. Os homens não têm mais atitude. Não existe mais homem de verdade hoje em dia. A pista tá salgada pras mulheres heterossexuais. A gente passou da carta de amor pro foguinho nos stories. E saiu da era do cortejo pra era das curtidas. O que será que tá por trás do POV Homens 2025 e por que tá tão difícil se relacionar hoje em dia? A gente tá numa era onde as coisas são extremamente rápidas. Desde as notícias que a gente recebe até as nossas relações. Uma geração de pessoas que tem medo de amar e pouca paciência para investir no amor. De acordo com algumas pesquisas da psicologia que eu fui atrás para entender um pouco sobre isso, a gente pode resumir isso em 4 pilares. Pode-se partir da hipótese de um medo de rejeição muito grande. Nessa pesquisa, a psicóloga fala que pessoas que foram muito machucadas, elas evitam muito se expor também. Ou seja, muitas vezes esse homem levou tanto fora que hoje em dia ele não tem muito essa coragem de chegar mais em alguém. E quanto mais experiência negativa, mais evitação emocional esse homem acumula. Aí a gente também entra no assunto do ghosting, que tá tão em alta também hoje em dia, porque ele pode ser usado como um mecanismo de proteção. Quando os homens percebem que estão envolvidos, interrompem o contato. Isso em razão de traumas e do medo de se decepcionarem novamente. As pessoas precisam entender que o jogo da conquista leva tempo, e por quererem apressar as coisas, elas acabam desistindo. Os relacionamentos são construídos. Não é da noite pro dia que aquele flerte vai se transformar em algo legal. As pessoas preferem focar no resultado, não querem passar pelo processo. Muita gente não perdeu o interesse, perdeu a tolerância ao desconforto emocional. A segunda hipótese é o excesso de opções, ou seja, aquele famoso paradoxo da escolha. Hoje em dia as redes sociais, elas incentivam muito uma visão de que tem opções demais. E se algo não der certo com alguma pessoa, é só você ir lá no Instagram, curtir a foto de alguém, assim vai se desenrolar uma linda história de amor. Só que você acaba se frustrando de novo, porque o processo vai ter que ser passado do mesmo jeito, de não ter mais paciência para passar por aquele processo. Isso reduz muito o investimento emocional, porque quanto mais opções percebidas, menos eu vou ter vontade de investir. Quando todo mundo parece substituível, ninguém vira prioridade. A terceira hipótese é o empobrecimento das habilidades sociais. Por conta do crescimento das redes sociais e da internet, as interações digitais também acabam aumentando. Muita gente prefere estar no celular do que interagindo de fato com alguém pessoalmente. E, obviamente, isso acarreta prejuízos nas nossas habilidades sociais e de comunicação. E aí, quando chega ali na vida real ou nos pessoalmente, né, que a gente fala, a pessoa trava, não sabe o que falar. Só interagir pelo celular, o que é muito diferente de interagir pessoalmente, olhando no olho de uma outra pessoa. A ansiedade social pode aumentar e a comunicação ficar indireta e evitativa também. A próxima hipótese trabalha a cultura da validação. As pessoas querem ter certeza antes de tentar. Isso não só com relacionamentos, mas com tudo na vida. A gente quer ter uma garantia de que aquilo vai dar certo, porque a gente não quer perder tempo, porque tem muitas outras opções que a gente pode experimentar. Fora a questão do ego, de muitas vezes a pessoa não quer flertar porque ela está interessada em outra pessoa. Ela quer flertar porque ela quer sentir que se ela quisesse, ela conseguiria. E aí que pode entrar os famosos joguinhos de desinteresse. Outro ponto interessante pra gente se falar é no movimento Red Pill, que é uma expressão inspirada no filme Matrix, mas cujo conceito foi desapropriado na cultura misógina. É utilizado nas redes sociais para defender a ideia de que homens não devem se relacionar afetivamente com mulheres, pois todas seriam manipuladoras e interesseiras. Geralmente são homens que sofreram rejeição ou tiveram encontros ruins. Conteúdos Red Pill amedrontam os homens que afirmam que uma mulher pode acusar um homem de assédio apenas por um olhar ou uma tentativa de conversa. Isso causa uma sensação de calamidade. Outra coisa que eu tenho notado muito é o POV 2025, que é uma trend, né, que tá também muito em alta desde o ano passado, surgiu no ano passado, na verdade. E essas trends, por mais que às vezes eu ache algumas bem engraçadas, acabam fazendo com que o homem sinta medo de tomar a iniciativa com a mulher e acabar parando no meio das redes sociais. Inclusive, eu já debati esse assunto com um amigo e ele falou que essa questão de trend era mais um motivo para os homens não ter atitude, porque às vezes eles têm atitude e aí acabam parando nas redes sociais e acabam que ficam frustrados ou sentem vergonha. Então,
De alguma forma, esse POV 2025 também tem contribuído um pouco para isso. Talvez o problema dos relacionamentos hoje em dia e dos homens não tomarem atitude não seja exatamente uma falta de interesse, mas um excesso muito grande de autoproteção. Todo mundo quer ser escolhido, mas pouca gente quer correr o risco de escolher primeiro e pouquíssimas ainda têm a paciência de cultivar um relacionamento. Um relacionamento ele é o encontro de duas pessoas imperfeitas, tentando dar certo apesar do medo dos desafios e muitas vezes das inseguranças. Os relacionamentos saudáveis, eles não nascem da ausência de medo, nascem da capacidade de atravessar esse medo com consciência e juntos, como realmente se fosse um casal, porque é pra ser um casal. Queria saber o que vocês acham disso, dessas trends e desses assuntos em alta com relação aos homens e aos relacionamentos. Vou deixar o link do artigo aqui embaixo nos comentários. E por que esses homens estão se negando a ter relacionamentos? Porque eles perceberam que o comportamento feminino mudou, não do jeito que as mulheres acham. Como eu falei, elas vivem num mundo fantasioso muitas vezes. Elas vivem num mundo em que o imaginário delas faz parecer que elas chegaram na perfeição e que agora não nos dobramos para homens, somos perfeitas e que por isso agora o homem é que deve se dobrar para a gente. Sem perceber que algo precisa mudar nela para ela ter uma maturidade relacional. E aí, a consequência disso é que mulheres estão se alimentando dessa cultura, buscando homens perfeitos, buscando homens que entreguem tudo aquilo que elas acham que merecem, elas acham que estão aqui. Então elas acham que merecem isso. Mas elas não percebem que na visão masculina, na visão do outro, elas estão aqui. Elas não estão entregando tudo o que eles querem. Então esse homem que está aqui não vai querer essa mulher que está aqui. Porque se ele entrega tanto assim, ele sabe que pode ter uma mulher que entregue tanto quanto ele. Mas essa mulher é raridade. Esse homem também. Então o que é que está acontecendo? As mulheres que estão aqui, por não perceberem o que elas realmente são, elas estão mirando nesse homem e esse homem não quer elas, porque eles sabem o que eles entregam. Então a quantidade de mulheres que não entregam o que exigem cresce cada vez mais. E o que a gente vê e vai ver cada vez mais é uma profunda solidão feminina, é uma profunda incapacidade relacional feminina. E essa incapacidade relacional não vem de uma maldade, como muitos homens acabam achando, mas vem de uma impossibilidade de perceber o real, infelizmente. Pergunta que não quer calar: por que os homens estão fugindo de relacionamento? Mas eu vou responder para vocês, viu? Porque eles descobriram que a vida de solteiro é bem melhor do que ter uma pessoa covarde, egoísta, mau caráter, você entendeu? Do lado deles. Mulheres ambiciosas, mulheres que não amam, né? Elas só querem o que é deles. É por isso, vocês entenderam? Que eles não querem relacionamento, porque eles descobriram que eles sabem se virar sozinho, né? Eles aprenderam que a vida de solteiro é bem melhor do que a de casado, né? Tem mulher que não vale a pena, gente. Tem mulher que não vale a pena o cara casar, o cara se dedicar, viu? Porque no final de tudo, ele sempre passa como ruim, né? E as mulheres sempre como as santas, né? Como as coitadas. E é desse jeito, só por isso que eles não querem relacionamento. Comentário 2. Esse tema é muito interessante porque mostra uma mudança de comportamento. Vejo muitos homens dizendo que hoje analisam melhor os riscos e benefícios de um relacionamento antes de se envolver. Antigamente existia mais pressão social para casar rapidamente. Agora muitos preferem desenvolver independência financeira e emocional antes de pensar em construir uma relação duradoura.